Olá, boa noite. Na semana em que Minas Gerais bate o recorde do número de casos de Covid-19, com mais de 10 mil pessoas infectadas em apenas 24 horas e também de mortos, com mais de 260 em um só dia, vamos conversar com 2 prefeitos da região metropolitana da capital para entender mais sobre os desafios e as consequências desta grave crise de saúde. Nosso estado está perto de registrar 1 milhão de infectados pelo coronavírus. Está conosco a presidente da Grambel, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e também prefeita de Vespasiano pelo PSDB, Ilse Rocha. Boa noite, prefeita. Seja bem-vinda à Band Minas. Boa noite, é um prazer estar aqui, levar informações sempre para a nossa cidade, para toda Grande Belo Horizonte. Nós representamos aí a Grambel, então representamos aqui os prefeitos dos 34 municípios. Tá certo, mais uma vez obrigada pela presença. E também convidamos para este debate o prefeito da cidade de Ribeirão das Neves, Juninho Martins, eleito pelo Democratas. Boa noite, prefeito, seja bem-vindo também. Boa noite, Inácio, boa noite, Murilo. Prazer estar com vocês aqui, trazendo informação em tempo real e levando a informação para as pessoas da Grande BH, ao lado da nossa presidente aí, prefeita Ilse Rocha de Vespasiano. Bom, e para atuar ao meu lado também como entrevistador, temos o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Mais uma vez juntos, seja bem-vindo, Murilo. Boa noite, Inácia. Queria agradecer aos prefeitos por vir nesse momento tão grave que a gente está vivendo e trazer a realidade das suas cidades. Prefeita, eu quero começar com a senhora para a gente entender um pouco sobre a onda lilás que a Grambel lançou nos últimos dias. Várias cidades aderiram da região metropolitana e ela tem algumas diferenças em relação à onda roxa, que foi a última imposta pelo governo do estado para mais de 200 municípios. Qual é a diferença e por que a senhora se baseou nessas mudanças para lançar a onda lilás? Inácio, é o seguinte, os prefeitos da Grande BH vinham sofrendo muito por não termos ações uniformes, ações mais próximas, onde pudéssemos trabalhar nessas cidades que estão ali nesse contato direto das pessoas no dia a dia e sofrendo também com Belo Horizonte, que já tinha uma outra posição com relação ao fechamento de comércio. Então, nós resolvemos reunir os prefeitos da Grande BH e, num consenso, resolvemos que iríamos tomar medidas que seriam bem próximas. A onda vermelha, na realidade, era uma onda que ela estava mais branda. A roxa já estava bem além. Tinham prefeitos que aderiram ao Minas Consciente, tinham prefeitos que não aderiram, tinham prefeitos que estavam mais avançados, tinha outros prefeitos que ainda tinham que tomar novas medidas. E então, entendemos, naquele momento, fizemos uma proposta de que pudéssemos mesclar essas duas ondas, nem tanto ao fechamento do comércio, mas com medidas mais incisivas para que a gente pudesse conter. E aí chegamos à onda lilás, que a gente denominou onda lilás, e aí os prefeitos optaram pelo toque de recolher, por não venda de bebida alcoólica em bares e estabelecimentos, em supermercado, não venda de bebidas geladas, somente bebida quente, e assim vamos trabalhando o uso de máscara, e assim os prefeitos estão se alinhando e a gente cada dia buscando mais proximidade, porque só muda o lugar de Ribeirão das Neves para Vespasiano, das outras cidades, mas as ações, né, e o problema da pandemia, ela é próxima e bate na porta de todo mundo de maneira igual. Prefeito, o senhor foi um dos líderes que aderiu a essa onda lilás para Ribeirão das Neves. O senhor achava que a vermelha era um pouco fraca para o momento atual que a cidade vive para a pandemia e a roxa era apertada demais, que não cabia a aplicação das medidas do governo do estado? Justamente, à medida que foi aumentando o número de contaminados, a coisa é séria, grave, crianças agora contaminando, jovens, não mais só os idosos, nós vimos que a onda vermelha não atendia o anseio de nossos prefeitos da Grande BH. E já a onda roxa, ela já é o ápice, é o pico, não tem muito o que fazer depois disso. Ela, além de a prioridade é a vida das pessoas, mas a onda roxa prejudica muito o comércio. A gente está muito preocupado com a vida das pessoas, que é prioridade em todo o tempo de nós governantes. Mas também a economia local é muito importante. Para uma capital fechar, que tem recurso, é mais simples. Para cidades como Neves, como Vespasiano, que tem muito comércio, tem muitas pessoas que trabalham com serviço, quando você fecha tudo, para depois reerguer a economia, então a nossa frente de trabalho é salvar a vida das pessoas nessa guerra, mas já estamos trabalhando com uma onda de economia pós-pandemia. E durante a pandemia o sustento dessas pessoas é ainda o comércio local, então fechar nesse momento seria uma covardia com a economia local.
Eu queria que os dois prefeitos comentassem uma questão. Eu entendo as argumentações e, pelo que eu entendo, pelo que vocês têm falado, parece que faltou uma política, uma liderança nesse momento, diga-se de passagem, no momento mais grave da pandemia, para coordenar essas ações. Tanto é que a Granbel determinou uma onda paralela que não existia no Minas Consciente. Então, eu queria saber se vocês concordam com isso, que o governo do Estado falhou, talvez, nessa liderança desse processo. Programas Minas Consciente, ele não conseguiu impor aos municípios, mas eu pergunto também se essa onda lilás, ela não é um pouco branda. Eu entendo a situação do comércio, mas a gente vive o pior momento da pandemia. Isso não era o momento de todo mundo da região metropolitana fechar de forma igual, sei lá, por 2 semanas, talvez? Bom, nós entendemos que, como a gente diz, Belo Horizonte já vinha com o fechamento do comércio. Para cidades, como disse bem o prefeito aqui de Ribeirão das Neves, é complicado. O comércio local, a cidade ainda vive e se sustenta com isso. São muitas pessoas. A hora que passar a pandemia, as pessoas vão acabar morrendo, talvez não de Covid, mas eu digo de uma outra realidade, da crise financeira. Pessoas que já vivem ali na cidade, até precisando de ajuda assistencial da prefeitura. E com isso nós entendemos que teríamos que, nesse primeiro momento, buscar uma onda intermediária que ainda os municípios, e isso foi consenso de quase todos os municípios que estavam, com exceção de 4 ou 5 municípios, que deveriam buscar uma onda intermediária, que não fosse tão danosa, mas que também buscasse conter um pouco mais. E a gente tem conseguido, dentro do que a gente tem conversado com os prefeitos, a fiscalização, olhado, já vem surtindo efeito. Mas não quer dizer que se a coisa se a coisa piorar, que a gente não possa aderir também a essa onda roxa. E com relação a Granbel buscar esse caminho, a gente vinha buscando não só isso, também na MM, do qual eu participo, os 853 municípios, outros municípios se sentindo muito perdidos. Alguns aderiram à onda, outros não aderiram ao Minas Consciente e estava muito tumultuado. Então, resolvemos, nesse primeiro momento, fazer uma força coletiva e tentarmos, com tudo isso, conter e avaliar. E vamos avaliar para e passo todos os dias como a coisa vai se conduzindo. Se for necessário, não quer dizer que a gente vai ficar nessa onda lilás. Se tivermos que passar para uma onda roxa, iremos buscar isso dentro da Granbel, porque os prefeitos agora estão alinhados, coisa que a gente não tinha antes, esse alinhamento da maioria das cidades, e hoje a gente conseguiu, pelo menos nesse primeiro momento, que a gente vinha buscando há muito tempo na Granbel, que era que todos pudéssemos falar, pelo menos o próximo mesmo discurso, às vezes com algumas diferenças, mas diferenças mínimas mesmo, dentro daquilo que a gente fez. Presidente e Murilo, a gente entende a importância, né, talvez de um lockdown, porém, o que nós entendemos também é que a aglomeração não está na loja de roupa da Dona Maria, coitada, que mal entra 2 pessoas por dia, não está no mercadinho de Sozé, não está entrando ninguém por causa da crise e da pandemia. Onde está tendo aglomeração? Festas à noite, bares lotados, a meninada bebendo, né, ônibus lotados, notificamos a empresa de ônibus também, então o maior problema da pandemia está sendo aqui as festas de finais de ano, que tem esse resquício agora, depois do feriado de carnaval, que não teve feriado, a gente com o Granbel também, nós normatizamos para que não tivesse aquele ponto facultativo. Então nós notamos que não adianta fechar o comércio. O que adianta é as pessoas terem a cultura, porque a coisa é séria, então nós fomos mais incisivos onde está tendo aglomeração. Bancos, lotéricas, ônibus lotados, então não adianta fechar o comércio de dia. Vindo para cá agora, eu estava reparando, alguns locais, na zona central, na zona sul, consegue fazer isso na capital. Mas nos bairros que são fronteiras, está tudo aberto. Então, é uma demagogia, populismo meu falar que vai fechar, que vai adiantar, que não é por aí. Então, a gente estudando a medicina, ouvindo os infectologistas, com uma forma muito responsável, lá na Granbel, na segunda-feira, nós tiramos essa diretriz. A princípio, a gente ia aderir à onda roxa, pensando, poxa, não está em aglomeração. O maior problema está sendo à noite, eventos finais de semana, então nós vamos ser bem incisivos nessa questão que é contra a vontade da gente, a questão do toque de recolher, mas é um mal necessário. Nós não estamos sendo ditador, né? Nas capitais que tiveram lockdown não tem toque de recolher. Na nossa cidade tem toque de recolher. 20 horas fecha tudo e às 5 reabre. Mas é um meio que nós vimos de quê? De inibir a proliferação do vírus. Prefeito, o senhor acabou de dizer que houve infectologistas. E a minha pergunta para os dois é essa. Quem são os conselheiros de vocês? Porque para nós, no jornalismo, dá a impressão que um prefeito toma uma decisão de uma cidade mais relevante, mais conhecida, que tem mais espaço na mídia, e os outros copiam.
E às vezes eu fico me perguntando qual é a fonte até do primeiro conselheiro e do primeiro político que tomou essa primeira decisão, porque a impressão que dá é que as pessoas estão se baseando em notícias e não em pesquisas de fato. Eu quero entender no seu caso e no seu caso também, prefeita, em quem que vocês se apoiam para tomar as decisões. Vocês têm convicção de que essa pessoa sabe, que ela pesquisou, que ela está fundamentada? Nós temos lá um comitê de combate ao Covid que eu criei desde o começo da pandemia, em março do ano passado, que é composto por médicos, procurador, secretário de saúde e secretário de educação, que é presidente desse comitê, e são baseados em dados técnicos. Porém, nem a medicina tem uma fórmula, uma receita mágica para isso. Os próprios médicos, ao longo da pandemia, que vem agora, a princípio, a primeira pergunta minha, na primeira live que eu fiz da pandemia, existe reinfecção? O médico não sabe responder. Hoje existe reinfecção. Enfim, mas todas as nossas medidas frente ao comitê é baseada em dados técnicos, em pesquisas. Nós colocamos na cidade orientadores de Covid, são os fiscais que estão na rua dia a dia, que reúnem com os médicos, com o procurador. Então, tudo baseado em dados clínicos, médicos e infectologistas. E a senhora está segura com o seu comitê também, prefeito? Nós temos um comitê também que fizemos com... Nós temos o nosso secretário de saúde, ele tem uma grande experiência, já esteve no governo de estado como adjunto. Temos também pessoas dentro do nosso comitê que discute diretamente, não só pessoas que são médicos, infectologistas, mas também pessoas da comunidade, e nós vamos tomando essas ações à medida que vamos conversando e assistindo também televisão. Ela traz todo dia, a gente escuta infectologista, nós temos uma faculdade, Ives Vespasiano, que é a FASÉ, que lá tem infectologista, e a gente está conversando, discutindo, levei para várias lives nossas que nós fizemos. Estamos buscando, é tudo muito novo, eu falo que não tem nada preciso. Cada dado que a gente faz, você fala assim, ó, você está segura? Eu acho que hoje não tem ninguém seguro daquilo que está fazendo totalmente. Nós vamos fazendo buscas, tentativas de acertar da melhor maneira possível e comunicando com os prefeitos, comunicando com aqueles, na realidade, que têm um grande conhecimento na área de saúde. Agora, Inácio, é pertinente essa pergunta, que é a pergunta da grande massa da população, que eles acham que a gente está copiando a capital. Não tem como não andar de forma paralela, conjunta, por quê? Não adianta a capital fechar, Pedro Leopoldo, Vespasiano Neto, continuar toda aberta. Nós não estamos copiando o prefeito de BH, porque muito da cidade de Minas não tem leitos de UTI. Nós criamos UTI na cidade de Ribeirão das Neves ano passado. Até então nunca havia tido. Nós criamos lá 10 leitos específicos para UTI. Por quê? A capital não estava suportando mais, né? A central de leitos, explicar aqui, a gente paga no consórcio, não é de graça para a capital, mas os prefeitos têm que estar alinhados. Por isso que a Grambel discutiu aonde ele lá, por quê? Não adiantava Pedro Leopoldo, Neves, Vespasiano fechar, e as outras cidades ficaram abertas, as pessoas iam circular e o vírus continua circulando. Então, não é imitar, que muitas das vezes a pessoa, não, porque o Juninho está imitando a capital. Não, nós estamos buscando um meio de salvar vidas. Agora, não adianta trabalhar isolado, esse trabalho tem que ser em conjunto. Sentimos falta, sim, de uma liderança maior nos dando toque, né, dessa pandemia, porém, nem eles também sabiam. A gente dava como... trabalhando para a volta às aulas agora, e houve essas novas cepas aí, aumentou, né, prefeita? Então, isso. É muito um trabalho em conjunto, mas baseado em dados técnicos, eu estou ligando, conversando com os prefeitos, que é o melhor meio. Agora, prefeita, queria que você falasse um pouco, que a gente fala muito da capital e do estado em geral, mas queria que você me contasse um pouco da realidade do município. Vocês têm leitos de UTI lá? Qual a ocupação essa semana? E queria que o prefeito de Neves também falasse desse termômetro de como está a pandemia hoje lá. Bom, a duras penas conseguimos, nós temos um hospital que quando chegamos à prefeitura está praticamente fechando. Nós somos sede de micro, hoje Vespasiano é sede de micro. Então fizemos um esforço coletivo e conseguimos equipar o hospital com 10 UTIs, com 10 leitos e com 57 leitos para atender a Covid. Nós temos uma UPA também, que lá nós temos 10 leitos de UTI, 6 são voltados para a Covid e 4 são normais do atendimento do dia a dia. Criamos 2 Secovids, que são 2 centros, descentralizamos, porque percebemos que na periferia era o maior número de pessoas que estavam se infectando, e justamente são aquelas pessoas que vinham para Belo Horizonte todo dia, voltavam no transporte coletivo cheio, e o centro da cidade ele estava mais tranquilo com relação a isso. Então, fizemos esses números, entendemos esses dados, fizemos um Secovid na região que a gente... Como é que está a ocupação hoje, prefeito, desses leitos de pré-Covid? De 100%, infelizmente, 100%.
e os leitos também, e 75% dos leitos normais. Que significa que a senhora está dependendo de requisitar vagas na central de leitos do Estado. Exatamente. E atendendo também a outros municípios próximos ali. Ontem mesmo recebemos, como nós somos sede micro, recebemos de São José da Lapa pacientes ali do entorno também. Então, além da nossa demanda, ainda estamos atendendo a demanda local ali quando necessário. E o senhor? Ribeirão das Neves, da história da cidade, é a terceira da grande BH, a 7ª Minas em população. Era a única cidade com mais de 400 mil habitantes que não tinha leito de UTI. Então, também durante a pandemia, durante essa guerra, nós conseguimos, a duras penas, cortar na carne. Implantamos lá 10 leitos de UTI, reformamos todo o hospital, dando mais estrutura, aumentamos em 100 leitos de atendimento específico para o Covid. Neves da cidade, que são 3 cidades, uma Justinópolis, Veneza e Sede. Ampliamos uma estrutura de atendimento ao Covid em Justinópolis e pegamos também um hospital dentro da cidade dos meninos, que é uma instituição lá, social, e implantamos leito para desafogar o hospital. Infelizmente, hoje também, todos os leitos ocupados, 100%, e ontem tinha 4 pessoas na fila de espera na central de leitos. Por isso que foi importante essa medida da onda lilás, para a gente tentar inibir a circulação, né, e a contaminação do vírus aí. Tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, rápido, é coisa de 2 minutos. Você continue por aí e quando voltarmos, vamos entrar aí no assunto da vacinação nas cidades da região metropolitana da capital. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje recebe 2 prefeitos de cidades da região metropolitana de Belo Horizonte para discutirmos a crise trazida pela pandemia de Covid-19. E eu abro este bloco com a primeira pergunta e a participação virá do nosso comentarista de política, o Orion Teixeira, que faz aí uma colocação para os nossos convidados. Boa noite, Orion. Como avalia a decisão do Supremo Tribunal Federal em dar autonomia aos estados e municípios no combate à pandemia? Isso cobriu a omissão do governo federal? Prefeito, eu começo com a senhora. Bom, eu acho que, na realidade, o governo federal e o governo do estado, nesse momento de pandemia, nós cobramos sempre uma mão mais forte, uma posição mais incisiva e cobramos essa ausência de governo sobre o que deveria ser feito. Na realidade, responsabilizaram os prefeitos, a gente vinha cobrando na Grambel uma atitude que eles pudessem assumir esta responsabilidade. É muito mais fácil, eu diria, transferir do que assumir. Normalmente a gente vê. Então, os prefeitos vão assumindo da melhor maneira possível. Hoje a gente está conseguindo um consenso que antes não conseguia, que era muito difícil, de fazer ações conjuntas, porque não vinha ações específicas e precisas do governo federal, que está todo mundo buscando para todo lado. E, na realidade, não se chega a um ponto comum, a um denominador comum, nem com relação às vacinas, nem máscara, quanto mais as outras ações. Deixa eu colocar uma outra questão. Nós prometemos no bloco anterior falar um pouco de vacinação. E é importante a gente entender se vocês estão satisfeitos com a maneira como o governo do estado, seguindo aí o Plano Nacional de Imunização, faz a distribuição das doses. Na opinião do senhor, prefeito Juninho, está correta aí a quantidade de doses que a cidade de Ribeirão das Neves está recebendo? Não, a logística é muito boa, assim que chega, né, no estado já manda para os municípios, porém, Neves é uma cidade de 400 mil habitantes, e a obesidade com 200 mil habitantes recebemos as mesmas doses que Neves recebeu. Por exemplo, nós estamos na fase de 88 anos de idade vacinando ainda. E a maioria da cidade já está vacinando com 80, 76. Então, o parâmetro foi errado. Não houve parâmetro pela população. Qual que seria a lógica? Se a população maior, mais idosos, então, acho que o critério que o Estado está usando para mandar a distribuição de vacinas está errado. O senhor recorreu de alguma forma à Sim, justiça, pediu uma reparação? Sim, pedimos, né, junto à Secretaria de Estado de Saúde, mas não tive retorno ainda. Em meio a essa crise de falta de vacina, essa semana acabou estourando um escândalo aí dentro da Secretaria de Estado de Saúde, pelo menos 800 servidores vacinados, muitos deles em serviços administrativos, alguns até em home office foram chamados, convocados para ser vacinados, fora da lista de prioridade, servidores com 30, 40, 50 anos. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês vão trabalhar a população que cobra de vocês vacina diante de uma notícia dessa? Bom, fomos aí impactados e pegos de surpresa, na realidade, por essa notícia. Ficamos sabendo que já tem até uma CPI pela Assembleia para fazer a avaliação de tudo isso. E nas cidades, eu pelo menos o que
compete a Vespasiano. Buscamos levar essa vacina da maneira mais criteriosa possível, para que fosse atendida aquelas pessoas que realmente necessitavam. Infelizmente, fazer dessa vacina, esse momento tão difícil para se vacinar pessoas próximas ou usar, né, de pré-requisitos que não seriam aqueles que teriam que ser feitos, é um momento triste que a população, eu tenho certeza que está recebendo essa notícia com muita revolta. Os prefeitos também que lutam por mais doses de vacinas, prefeitos que nas suas cidades, principalmente quando são menores, receberam doses assim que são irrisórias, e uma das coisas que a gente vinha brigando e trabalhando junto à Grambel é que pudessem ter, né, uma coisa que fosse, na realidade, uniformizada, que os prefeitos pudessem ter acesso e a população a uma maior quantidade de doses. Infelizmente, é uma das grandes brigas também, um dos grandes questionamentos das cidades com relação a isso. Umas receberam mais, outras menos, e com isso quem fica pressionado são os prefeitos, e quem fica revoltado por não receber é a população que está ali esperando ansiosamente que essa vacina chegue rápido. E o senhor, prefeito, sobre essa lista aí de 800 nomes da Secretaria de Estado de Saúde? Triste surpresa, nós mesmos que somos gestores, prefeitos, estamos na linha de frente, não tomamos a vacina ainda, entendemos, né? O secretário, prefeito, talvez teria que estar numa escala dessa, mas com toda a responsabilidade da nossa cidade também, estamos lá seguindo os protocolos pela questão dos mais idosos, e isso é um tapa na cara da sociedade, né? Se isso de fato for verdade, tomara que a CPI apure e afunda o que foi isso aí. Mas é muito triste a gente ver pessoas de idade, na minha cidade, por exemplo, pessoas de 80 anos de idade que não foram vacinadas ainda, são as pessoas mais vulneráveis, pessoas, educadores, eu sou professor de carreira, a gente está organizando para volta às aulas, porém, só pode ter volta às aulas depois que imunizar a categoria da educação. Então, é um momento assim de com certeza, insatisfação da população, porque eles esperam de nós, gestores, nós políticos, que resolvamos os problemas deles nesse momento de pandemia. E o que se vê agora é o contrário. Mas tomara que apure, que vá a fundo, e eu creio que o Zema vai ter pulso para fazer isso. Agora, prefeito, o senhor não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Como é que o senhor garante que isso não está acontecendo em Ribeirão das Neves? A gente não pode garantir o que a gente não está vendo, você citou bem. Nós temos lá uma equipe, tem lá um cadastro, que é pelo CPF, então todo mundo que é vacinado segue um protocolo via Secretaria de Saúde, e até que prova o contrário, está sendo seguida à risca. Quem registra o nome da pessoa que foi vacinada e os dados dela no sistema do Ministério da Saúde é a Prefeitura ou é o Governo do Estado? A gente manda para o Governo do Estado e ele cataloga depois. Então não é a Prefeitura que coloca diretamente para o Ministério da Saúde a informação? A gente tem um sistema municipal, onde vacinou de A a Z, Maria, João, a gente está tudo lá, né, otimizado, em rede. Então, nós temos registro bem seguro. Depois e todos os dias bate ali o número de pessoas vacinadas com o número de doses que saíram? Isso. Tem esse controle? Tem esse controle. No caso da senhora também? Também. Nós temos feito isso com muita responsabilidade. Para que não aconteça isso. A gente acompanha, eu acompanho todos os dias, eu estou junto da minha equipe, eu vou aos postos de vacinação, eu vou ao drive-thru para ver como é que está acontecendo, acompanho bem de perto também, e colocamos pessoas responsáveis à frente de tudo isso para que não possa acontecer. Nada que a gente possa falar, assim, não vai acontecer, mas pelo menos até agora, graças a Deus, na nossa cidade isso tem sido feito por uma equipe com muita responsabilidade e acompanhado. Muito de perto, eu tenho acompanhado muito de perto para que a gente não tenha esse drama aí, que eu falo que é um drama que Minas vai viver com essa notícia. Prefeita, a senhora, né, liderou esse movimento pela criação da Sonda Lilás, tomou essa medida, eu até falei que acho branda por ser o pior momento da pandemia, mas a senhora tomou essa medida e, para surpresa, o Ministério Público está questionando a senhora, falando que a senhora está cerceando a liberdade das pessoas por causa do toque de recolher. Como é que a senhora recebeu essa decisão de um promotor justamente no pior momento da pandemia? Ao pior momento e ficamos sempre surpresos com essas decisões. Eu acho que o Ministério Público, eu acho que a Justiça, ela tem que estar mais próxima de tudo que está acontecendo para que não aconteça isso. São medidas. E a gente fica ali numa margem, numa lâmina. Se você não faz, você é cobrado por não fazer. Se você faz, você é cobrado por fazer. Então, nesse momento, o que a gente tem usado, sabe o que? É a consciência daquilo que a gente está fazendo, é buscar fazer da maneira mais assertiva possível e, infelizmente, responder se o Ministério Público falar, eu entendo que nós estamos fazendo nada que não seja para preservar vidas. O direito de ir e vir, se não preservarmos agora, as pessoas vão morrer, aí elas não vão a lugar nenhum.
Prefeito, eu quero trazer aqui um outro assunto, que a pandemia obrigou aí tanto o governo federal quanto estados e municípios a gerirem sob um decreto de calamidade que dá algumas permissões para a gestão pública de tomar decisões mais rápidas, por exemplo, na compra de insumos e de equipamentos. Como é que o senhor também está fiscalizando e garantindo que não está acontecendo desvio de gente comprando o que não deve, pelo preço que não deve, na hora errada? Vindo para cá mesmo, eu estava conversando com o secretário de Saúde. Secretário, tudo à luz da lei, uma equipe lá de 3 pessoas, um trio acompanhando. Na vida pública, eu trato a prefeitura como uma empresa pública e de fato ela é. Né? A gente confia, delegando, monitorando. A presença faz toda a diferença, como bem disse a Ilse, então eu sou muito presente. A gente faz uma reunião de planejamento semanal com toda essa equipe. Colocamos 2 servidores de carreira para monitorar isso também. Qual que é a base? Preço, qualidade e entrega. E graças a Deus, desde o começo da pandemia, no começo mesmo conseguimos comprar lá de 12 aparelhos respiratórios, nós passamos para 54. Compramos em preço baixo, justo, entregaram em tempo. Então, até que prova o contrário, documentado, ata, registro, com o médico ao lado. Então, tem sido o nosso meio de fiscalizar. E aquele estar perto. Né? Eu sou muito presente também de ir para as ruas, fiscalizar os postos, hospitais. Então, tem sido a nossa maneira de fazer gestão. Uma última pergunta curta para resposta curta. Queria que os prefeitos aproveitassem a oportunidade para falar para a população de vocês, deixassem um recado aí sobre esse momento que nós estamos vivendo. Bom, é um momento crítico, um momento que se a população não entender que decreto nenhum, que nada que fizermos, se a população não entender, se não acompanhar, se não nos ajudar, não tem decreto que vai dar conta, não tem onda roxa, não tem onda vermelha, nada vai dar certo se a população não entender nesse momento, que é um momento de afastamento, que é um momento das pessoas só vão à rua se for necessário, use máscara, use álcool gel, preservem a vida, né? Quando se preserva a sua vida, você preserva a vida do outro. Então, a gente está chamando a população para, nesse momento, estar bem próximo, para que possam realmente cumprir os decretos, para que a gente possa passar mais rapidamente por isso e a gente preservar aquilo que temos de mais precioso, são vidas. Prefeito, seu recado. Ribeirão das Neves, a coisa é séria. Hoje nós temos crianças, adolescentes, jovens morrendo. Então não é mais a sua mãe, o seu pai, o seu avô. É muito importante o seu cuidado para cuidar do próximo. Infelizmente, medidas duras tiveram que ser tomadas agora para enrijecer esse decreto. O decreto, ele não é uma receita médica, ele não tem a fórmula mágica. O prefeito não trabalha sozinho, então vamos construir a 4 mãos para que juntos possamos vencer essa pandemia. Tá certo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, viu, prefeito? Obrigada e boa sorte aí nas decisões que o senhor vai tomar daqui para frente. Obrigado, Inácio, obrigado, Murilo, pela oportunidade aí. Obrigada, senhora, também, prefeito. Boa sorte nas decisões. Eu agradeço aí a oportunidade de estarmos próximos da população, levando informações e agradecer também a todos os prefeitos da região metropolitana que têm acreditado nesse trabalho que estamos fazendo. Tá certo. Murilo, muito obrigada. Até semana que vem. Boa noite. Bom, e a vocês, muito obrigada pela companhia. Todo sábado às 18h50, entrevista coletiva com o assunto de interesse dos mineiros. Até a próxima.